Oi, Pamela. Oi, professora. Tá com uma vozinha cansada, viu? Ai, eu tô um pouquinho, hoje eu tô. É, mas amanhã é sábado, vai trabalhar ainda? Eu vou. Eu trabalho sábado sim, sábado não. Ai, amanhã é outro sim. Amanhã, Chegando em casa, você descansa bastante. com certeza. Então tá bom. Vamos lá, gente? Vamos. O que vocês estão achando do assunto? Ai, olha, muito legal. Eu tô gostando Gostando bastante. também. É importante, gente. Nossa, é que assim, agora parece que é algo abstrato. Daqui a pouco vocês vão avançando no curso e vocês vão ter que fazer análises de cenário, análises do ambiente interno, fazer pesquisa, entrevistar líderes das organizações, desenhar, fazer estudos mesmo, né, de como é que está funcionando, porque assim, a primeira coisa que a gente como RP faz, né, antes de sugerir uma ação de comunicação, é entender essa organização, é entender como ela funciona. E isso implica entender o ambiente organizacional, né? E aí vocês vão ter um roteirinho, vocês vão aprender, a gente vai passar para vocês roteiro de análise, né? Que a gente fala de briefing institucional ou pesquisa institucional, que é entender mesmo o organograma da empresa, o desenho, pesquisas com o público interno. Então, assim, é muito importante. Aqui parece alguma coisa que é teoria. Daqui um ano e pouco, isso daqui vira muita prática, tá? E quando você estiver no último semestre ou no penúltimo lá, que estiver fazendo TG, é muito legal analisar ambiente externo. Vocês vão ter essa disciplina, o professor Felício vai ensinar vocês a analisar ambiente, política, questões ambientais, vocês vão econômicas, vocês vão começar a ver mais concretamente isso daí mais lá para frente. Tá bom? Professora, mas mudou muito do primeiro semestre para cá. Tá muito legal, porque é relações públicas. Ai, Não é gostou. mais uma produção. Vocês estão tendo aula comigo? Quem mais de RP? A professora Andréia. A Andrea com A Renata. A Renata é mais produção de conteúdo também, né? É conteúdo, mas é diagramação, ferramentas, né, de comunicação, né? Sim. Faz parte também, né, gente? A gente vai enchendo, vamos dizer assim, vai enchendo a caixa d'água com água, né? Então, o começo, ele é mais teórico mesmo, tá bom? Mas é muito legal a aula da Renata. Muito. Né? Ela é muito boa, né, gente? Fora Nossa, professora, eu tô apaixonada nela. Ela é sensacional, ela é muito legal. Nossa, ela explica super bem também, ela é demais. Nossa, ela é muito legal. Tem uma percepção visual das coisas, assim, invejável. Eu trabalhei muito com a Rê, né? Então, assim, a gente sentava para fazer um briefing. Ah, gente, a gente precisa fazer um layout assim, você sabe. Você põe na mão da Renata, tipo assim, o negócio tomava, sabe, virava. Aquela ideia que era, de onde vai sair? Ela, que tal fazer isso? Que tal fazer aquilo? Falei, olha, cada um no seu quadrado mesmo, né? Que bom que a gente... E gostou de trabalhar em comunicação, que a gente precisa de parceiros, né? Trabalhar sozinho em comunicação é complicado. Quando a gente tem parceria, é mais gostoso. Mais gostoso. Não é, Natália? Verdade. Verdade, professor. Você fala, meu Deus, estou fazendo certo, estou fazendo errado, é isso mesmo. Você tem uma duplinha, pelo menos, fica mais gostoso. Verdade. A gente ajuda. Se ajuda, né? Porque a gente tem muitas ideias e às vezes, né, não basta ideia, o negócio tem que funcionar, né? Por isso que é bom trocar, né? Então vamos avançar. Então a gente estava falando aqui
sobre essa sociedade das organizações. O que é importante? Que a gente tem mais 2 elementos para refletir. Que a gente vive numa sociedade de organizações e que os modelos organizacionais são os mais diversos. Então, assim, não tem padrão, né? Cada organização tem o seu jeito de ser administrada, tem o seu jeito de ser conduzida, tem o seu desenho. Gente, o nome que é dado para os cargos varia de empresa para empresa, né? O próprio conceito de a atuação em RP, você é formado em relações públicas em alguma empresa, é ela que determina a estrutura dos cargos. Algumas empresas isso vai ser chamado de comunicação institucional, e outros vai ser chamado de relações públicas, e outro vai chamar outro termo, porque é a empresa que cria o seu jeitão de ser, tá bom? E a análise ambiental é fundamental para entender tanto essa sociedade quanto os modelos organizacionais, né? Sem essa análise, sem essa reflexão do ambiente, tanto interno quanto externo, a gente não consegue fazer a gestão acontecer, tá? E aí eu estou fazendo um paralelo entre RP e gestão. Esse tema, gente, é tema de administração, mas é um tema total de RP também. Não dá para a gente falar de análise ambiental e falar, isso daí só quem faz é o administrador. Não, RP faz muito. Tem que saber fazer análise ambiental, tá? E tem que saber entender os modelos organizacionais, tá? Então, para frente, vamos lá. O que é esse? Então, a gente viu esse ambiente organizacional, esse conjunto de forças, tendências, instituições, tanto que estão para fora, quanto dentro, né, dessa organização, e tem esse potencial para influenciar o desempenho dessa organização, tá? O ambiente organizacional, gente, isso aqui fui eu que fiz esse slide, eu paguei um pau para fazer esse negócio, vocês não têm noção que ia fazer essas bolinhas, uma grudar na outra, mas eu fiz. Foi na raça. Ficou bom, professora? Tá muito top. Fica tranquila. Fui pegando uma bolinha, com a outra bolinha, com a outra bolinha. Eu acho que deu isso daqui. O que é esse ambiente organizacional? Tá? Eu tô com o stop share bem na frente aqui do meu slide. Não tô conseguindo ler. Ele, essa somatória, ambiente organizacional são esses elementos todos aí que vocês estão vendo, tá? O macroambiente, o ambiente operacional e o microambiente, tá? É o conjunto desses 3 olhares, vamos dizer assim, que são 3 etapas do que a gente pode entender como ambiente organizacional. E a gente vai conhecer agora o que é cada um deles, tá? O ambiente geral ou macroambiente, deixa eu tirar o slide que está atrapalhando. Deixa eu só ver se está no próximo slide. Tá aqui, ó. São tantas informações. O macroambiente, gente, é todo esse conjunto de forças que está na sociedade, tá? Ele não é algo que tem a ver só... Vamos tomar a universidade como a organização que a gente vai analisar. Não é só uma coisa que diz respeito ou que afete só a Unital. O macroambiente é o que acontece no mundo, o que acontece no Brasil, o que acontece no mundo inteiro, né? Em termos de leis, em termos de políticas, em termos de tecnologia, em termos de cultura, em termos de demografia. Demografia é idade, condição social, sexo, renda das pessoas. Isso é a sociedade. O macroambiente é a constituição da própria sociedade. Tem como a gente negar que as organizações estão inseridas no macroambiente? Não tem.
Todas elas estão. Tá? E todas elas sofrem influência desse macroambiente. Elas estarem no mundo de hoje é estarem sendo influenciadas ou sofrerem, né, influência dessas forças, desses elementos. Tá? Se a empresa viveu, né, vamos dizer assim, que ela existiu há 20 anos atrás, ela era influenciada pelo macroambiente daquele momento, com as condições de leis, regras, normas, com a tecnologia, com as características da política, né, próprias daquela época. Tá? Então, essa é uma força importante que os gestores precisam saber entender. Por que gestor tem que, vamos usar a palavra, ler jornal, embora não necessariamente precisa ser um jornal físico? Por que a gente fala, gente, tem que ler jornal, tem que saber o que está acontecendo no mundo, tem que entender, porque é assim que você conhece o macroambiente. Um gestor ou um RP que não sabe do que funciona, da dinâmica da sociedade, ele está fora, né, do entendimento dessas forças externas que afetam os negócios. Tá? Então, essa é a percepção de macroambiente. Descendo mais um pouco, vamos assim, no intermediário, esse é o conceito de ambiente operacional. O que é esse ambiente operacional, gente? Eu vou ter que arrumar a ordem desse slide, acho que eu me equivoquei na ordem. O ambiente operacional é aquilo que tem a ver com o tipo do negócio, com a operação que ela faz. A gente não falou da padaria? A padaria é um ramo de alimentação. Então, assim, só de estar no ramo de alimentação, ela já tem um mercado muito próprio, tem tipos de fornecedores muito próprios, tem a questão financeira, né? Os custos são muito próprios, o maquinário, os tipos de consumidor, de cliente, as exigências são muito próprias desse ambiente, né? Que é um ambiente mais específico mesmo do segmento que ela atua, tá? Que é o ramo de alimento, e não é qualquer alimento. Porque uma coisa é você fazer alimento, sei lá, light ou congelado, outra coisa é você fazer padaria. Tá vendo? Mesmo assim, tem as especificidades, tá? Então, no ambiente operacional, o gestor vai olhar para essas questões específicas que estão apresentadas aí na tela. Quem são os meus concorrentes? Quem são os meus consumidores e clientes? Que tipo de mercado que eu estou atuando? O que é o fornecedor? Quem são os fornecedores? Que tipo de fornecedor que tem? Por exemplo, vocês sabiam que o trigo brasileiro é um trigo que vem da Argentina? A gente não produz trigo? Não. As padarias são fortemente influenciadas pela alta do dólar. Toda vez que o dólar aumenta o preço do trigo. Porque o trigo é trigo importado e as importações são feitas em dólar. Olha que louco. Isso é coisa do ambiente operacional desse tipo de negócio. Quem vai vender carro é o ambiente operacional desse tipo de negócio. Tá bom? As agências reguladoras, a gente tem instâncias do governo que regulam, né, os tipos de negócio, tem que estar dentro, conforme a vigilância sanitária, conforme a agência de alimentação, o transporte tem as exigências do transporte, porque a gente tem as leis próprias daquele setor, daquele tipo de ambiente, que é o ambiente operacional. Entenderam a diferença do macroambiente, que é o que é comum para todo mundo, e o ambiente operacional já é um ambiente de atuação específica naquele segmento, tá? E o microambiente?
O microambiente é a própria organização, tá? É aquilo que ela é, que é, como eu disse, é o DNA dela, que é a genética dela. Ela foi o lugar onde ela está instalada, as pessoas que estão ali dentro, as características do seu sócio, o quanto de dinheiro essa empresa tem, que tipo de equipamento que ela usa, onde ela está instalada, qual que é o suporte físico. Tudo isso vai dizendo, ó, esse é o microambiente dessa organização. Tá bem? As duas padarias, ó, no macroambiente elas são afetadas pelo mesmo aspecto. No ambiente operacional, muito parecida, mas no microambiente, cada uma tem a sua particularidade. O microambiente é aquilo que está na mão do gestor. É ele que constrói. Na mão do dono, de quem conduz uma organização. É ele que tem a condição de escolher quem é o tipo de funcionário que ele quer colocar ali, qual é a competência, qual a formação do funcionário precisa ter naquele lugar, né? Que tipo de software vai usar, sabe? Que tipo de material, de fornecedor que ele vai comprar. Então, assim, é no microambiente que estão as regras muito específicas e as características muito específicas de uma organização, tá? O RP, para propor soluções de comunicação, ele tem que fazer uma grande percepção disso tudo, tá? Não precisa a gente entrar nesse nível de detalhamento, mas assim, quando eu me proponho a fazer comunicação para uma padaria, eu vou ter que olhar o que diz respeito a uma padaria, né? Eu vou ter que entender características, né, tanto do ambiente operacional, do macroambiente, quanto do microambiente dessa padaria, para poder eu acertar na comunicação dela. Ok? Então, vamos dar uma meia volta aqui para a gente voltar, tá? Então, essa é uma forma de a gente entender ambiente organizacional. Macroambiente, ambiente operacional e microambiente, tá bom? Mas ainda podemos ter outra leitura, né? Além da leitura do ambiente macro ou também ambiente genérico, alguns chamam, ou do ambiente específico, que pode ser o micro, eu tenho duas outras formas de olhar as organizações, que é, deixa eu tirar daqui, gente, o slide, que é entender a organização como organização formal e organização informal. Então, é como se a gente pegasse essa organização e falasse assim, agora eu vou tirar um retrato dela e vou começar a entender como ela funciona. Eu tenho que olhar para o macroambiente, para o ambiente específico e para o microambiente. Consegui entender? Consegui. O que é isso? Aí eu tenho mais dois elementos que eu tenho que entender, que é a organização formal e a organização informal. O que é a organização formal? Tá? Vou colocar. Opa! Ai, gente, eu tô me. O que eu fiz aqui? Peraí. Tô exagerando aqui no. É que tem uma coisa que está em cima do slide, eu não estou enxergando aqui. A organização formal e a organização informal. Formal é aquilo que foi expresso, que foi objetivado, que foi determinado, que foi escrito, que foi pensado, que foi planejado, que você consegue identificar em algum lugar. Tá? Aquilo que está claro, né, que está formalizado. Que são o quê? Os objetivos organizacionais. Isso tem que estar no planejamento da empresa, planejamento estratégico. A tecnologia, isso você vê, né? Qual é o grau de tecnologia, que tipo de suporte de tecnologia ela tem, tá?
E aí não é só computador, gente, tecnologia, todo tipo de recursos, de ferramentas que a empresa tem, desde os seus carros, as suas máquinas, aos seus computadores, aos seus telefones. Qual que é o tipo de tecnologia ela tem? Hoje as empresas, né, estão usando muito isso, investindo muito na tecnologia, no virtual, nos aplicativos, mas tem empresa que nunca não chegou perto disso ainda. Isso não faz parte da sua tecnologia. Ela tem tecnologia? Tem. Ela tem uma tecnologia talvez ultrapassada, mas todas têm tecnologia, tá? Eu vou dar o exemplo do escritório do meu pai. Ele não tem site, ele não tem rede social. Olha que louco. E sobrevive, é uma empresa que está lá atendendo, fazendo. A tecnologia que eles têm é redes sociais, WhatsApp, para conversar com os clientes, telefone. Eu não sei nem se ele tem aquela procura rápida no Google que a gente faz e de repente, tá? A empresa, ela tem uma sustentabilidade que hoje permite que ela não tenha isso, mas pode, isso não é legal. Não quer dizer que não estou usando esse exemplo como um exemplo positivo, mas não pode ser bom, porque o mundo está mudando, né? Você imagina quantos outros clientes ou pessoas poderiam buscar o serviço de contabilidade e de advocacia do escritório do meu pai, se lá tivesse um site, no site tivesse um link que ele pudesse fazer um cadastro rapidinho para preencher alguma coisa. Não é? Uma ferramenta mais moderna? Ele não tem isso ainda, tá? Mas ele tem a tecnologia antiga, mas tem, né? Tem os softwares para execução das burocracias, né? Porque o escritório de contabilidade trabalha com muita burocracia, principalmente do governo, né? A estrutura é a organização dos cargos. Quem que é o diretor, quem que é o supervisor, quem que é gerente, quantos cargos tem quantos são a base da empresa, isso é a estrutura organizacional. Isso você consegue ver também. As competências, ou seja, os tipos de competência profissional que precisa ter ali dentro, tá? E os equipamentos que eles têm. Então, tudo isso você identifica, você consegue perceber. Se você fizer uma visita numa empresa, ou se você fizer uma entrevista, vai ser possível identificar. Ó, a empresa tem isso, isso é fácil, tá? Porque é formalizado. Por outro lado, a organização ela não é só isso, não é aquilo que está apresentado num papel ou na sua forma de organização. A empresa ela é muito mais que isso. Estou falando empresa, mas a palavra é organização, tá, gente? A organização ela é muito mais que isso. A organização ela é resultado das interações entre as pessoas, tá? E isso daí não está escrito em lugar nenhum. Não tem manual que dê conta de falar como é que deve ser o comportamento das pessoas. Eles podem até ter esses manuais, mas o comportamento ele é muito resultado das interações das pessoas. Então, ó, a organização informal é aquilo que tem a ver com o dia a dia, com as trocas, com a história, com o comportamento, com o que as pessoas falam, como elas reagem. E aí vai dando pitadas e pitadas e pitadas, e aí vai dando características de um jeitão próprio de ser dessa organização. Isso a gente chama de organização informal. E, gente, isso só é possível identificar por meio de pesquisas, de opinião, entrevistando funcionários, analisando, percebendo, mas mesmo assim muitas coisas se perdem. Sabe que a gente fala de cultura organizacional? De clima organizacional? Está muito vinculado ao que é essa organização informal, tá? Então, as normas de conduta. Vamos imaginar, gente, o horário do almoço numa grande indústria. Tem lá, ó, as regras certinhas de como deveria ser. Mas
o jeito como funciona aquilo, como as pessoas se comportam, até o vocabulário da empresa tem a ver com essa organização informal, tá? Os grupos que são estabelecidos, os grupos de amizade, os vínculos, não é porque eu estou trabalhando naquele setor que eu sou amiga exatamente das pessoas daquele setor, eu posso ter grupos informais com outras pessoas de outras áreas, tá? A cultura organizacional, que é aqueles valores que a gente carrega com a gente, né? Que na hora que você entra na empresa, as pessoas acabam fazendo as mesmas coisas, compartilhando os mesmos sentimentos e aspirações, tá? Esses sentimentos, esse clima organizacional, que é aquilo, tem gente que fala assim, ai, essa empresa é muito chata para trabalhar. Alguém já trabalhou num lugar assim que fala assim, eu quero sair daqui que eu não aguento mais. Por quê? Aquele clima não bateu com você. Tem gente que é perfeito, mas para você aquele clima não é um clima agradável. Então, assim, a organização formalmente pode ser muito legal. Paga bem, tem equipamentos modernos, sei lá, tem uma boa definição de cargos, né, de competências, né, de treinamento e tudo, mas nas relações, nas trocas, no ambiente de interação social, às vezes não é legal. E isso é a organização informal. Eu não posso dizer que isso daqui é menos importante que a outra. As duas somadas criam o que é essa organização, tá? A ética, os valores. Gente, por que lá, agora, a história agora é o Rio de Janeiro lá, né? Por que passa de gestão para gestão, de governador para governador, de deputado para deputado, a mesma forma de agir, de roubar, de tirar vantagem? Por quê? Porque aquilo está na organização informal, é o jeito que as pessoas atuam ali dentro. Aquilo deve ter regras, deve ter. É que formalmente isso não pode existir, vamos dizer assim. Ninguém pode ter um sistema formalizado de roubalheira, né? Só falta, né? Mas essa organização informal, isso é tão forte lá dentro, a ponto de que isso determine como a organização formal funciona. Olha que louco. Quando que vai acabar essa história lá no Rio de Janeiro, né? De desvio, de roubalheira, de suborno, de não sei o quê. Quando alguém chegar e atacar essa organização informal que é muito forte e que determina aspectos da organização formal. Vocês estão entendendo? Tá legal? Então vamos lá, vamos para frente. Tá sim, professora. Sim, prof, também estou entendendo. Então tá jóia. Só para ler esse trechinho aqui. Realização de objetivos comuns, valorização das pessoas, proteção dos integrantes, definição de padrões de desempenho. O desempenho dos indivíduos frequentemente é determinado pelos colegas do grupo, não por padrões técnicos. Então, muitas coisas que tem a ver com resultados tem a ver muito mais com trocas, né, influência entre as pessoas, do que um padrão técnico estabelecido. Então, às vezes, fala, mas essa equipe não dá conta de atingir as metas. Então, vamos ver se isso é mais problema da organização formal ou se é mais problema da organização informal. Tá? Ela é muito forte, gente. É muito forte dentro de qualquer tipo de organização. Vou de novo trazer o exemplo do escritório do meu pai. A minha irmã ela é a gerente, vamos dizer, ela ajuda o meu pai lá no negócio, né? E ela falou que tinha um funcionário ali que não estava legal. Ele estava fazendo muita fofoca, criando intriga. Então, assim, ele falava uma coisa de um para outra, depois para outro falava o inverso. E ela começou a perceber que isso começou a criar problemas muito sérios dentro de uma empresa que é uma empresa pequena, né? Eles são em 5, 6 funcionários.
ela teve que demitir o cara, por quê? As condutas, os comportamentos dele estavam interferindo nos resultados do negócio. Olha que louco, tá? Então, o gestor tem que ter essa percepção, tá bom? Eu trouxe esse slidezinho aqui, isso aqui eu achei, copiei da internet, tá meio feio. Mas, nossa, gente, nós vamos ter que dar uma parada e voltar de novo, tá? Daqui a pouco vamos ter mais uma volta. Opa! Esse slide aqui é rapidinho, porque o marketing vai usar muito isso que a gente está falando. Vocês vão ter aula de marketing, vocês vão ter aula de análise SWOT, e esse termo, microambiente e macroambiente, vai voltar também nas aulas de marketing para vocês. Eu só tô colocando isso aqui porque isso vai voltar lá em outras matérias, porque é um termo muito importante para a formação de vocês. Então, a gente já viu o que é o conceito de macroambiente, ambiente operacional e microambiente. E aqui, ó, a gente está olhando aí eu fiz uma tabela que coloco tudo ali, tá? Dessa análise ambiental, tá? O ambiente genérico ou ambiente externo ou macroambiente, tá? É comum em todas as organizações e afeta direta ou indiretamente todas as organizações, tá? Então, esse macroambiente é algo que cabe para todas as organizações do mundo, tá? E vai afetar direta ou indiretamente. Gente, a pandemia, que foi o que eu trouxe aqui, ó, para a gente fazer uma análise, ela é um elemento do macroambiente. E não afetou todo mundo? Não afetou tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo, a organização formal e a organização informal? Afetou todo mundo. E ela está lá fora. Né? Ninguém, isso não é culpa de uma empresa específica. Igual a questão da, puxa, vai ter aula remota, vamos ficar aqui, não vamos voltar, vai voltar, não vai voltar. Gente, não é culpa de ninguém. Só que as empresas têm que saber se posicionar diante dessa situação, tem que gerir os seus negócios considerando a situação. Né? Então, nessa análise ambiental, eu tenho que considerar ambiente genérico ou macroambiente, e ambiente específico ou microambiente, e ambiente operacional, tá? Assim como que tem que pensar na organização formal e na organização informal, tá? A organização formal é todo esse sistema técnico de normas, de hierarquias, de regras, de padrões que estão expressos oficialmente e perceptíveis. Se eles não estão escritos, se a empresa não tem um plano, é possível perceber, tá? Ele é formalizado, ele é objetivado, tá? E aí são os objetivos, a tecnologia, a estrutura, as competências, o equipamento que dão conta de traduzir essa organização formal. E a organização informal isso que é um conjunto dessas relações, tá? É todo esse sistema formal, sistema social, formado primariamente por pessoas, sentimentos, interesses e motivações. Então, tem muito a ver com as características das pessoas e como elas se relacionam. Nós, para fazer comunicação interna, temos que conhecer muito bem a organização informal, tá? Também a formal, mas principalmente a organização informal, tá? A organização formal é um exemplo, aqui estou falando dos amigos, grupo de amigos do jogo de futebol. Assim, eles trabalham na empresa, mas para jogar futebol na sexta-feira à noite não é todo mundo que vai. Tá? Então, essa é a organização informal. É aquele grupo específico que foi criado e as habilidades e as relações que foram estabelecidas lá. Tá? Então, isso é uma forma de analisar o ambiente, tá, gente? Para dentro, para fora, formal e informal. Esse ambiente genérico, ele vai levar em conta fatores demográficos, fatores socioculturais, fatores econômicos, fatores políticos legais e fatores tecnológicos.
Então, eu também fui procurar uma imagem que pudesse explicar o que são esses fatores do macroambiente, tá? Por exemplo, a estrutura etária, o gênero, a distribuição geográfica, o tamanho da família, o nível educacional, a ocupação profissional, etc. Vou dar um exemplo. Há uns 15 anos, mais ou menos, a Ford montou uma fábrica no interior da Bahia. Elas tinham uma fábrica em Taubaté. Em vez dela ficar no estado de São Paulo, ela foi lá e montou essa fábrica lá no interior da Bahia. Será que foi por acaso? Será que eles não fizeram um estudo sociocultural? Ó, estilos de vida, hábitos, fatores demográficos, fatores econômicos. E aí eu lembro que na época existia uma grande crítica que essa fábrica ou essa produção poderia ter ficado aqui, mas ficar aqui no estado de São Paulo implicaria ser tudo muito mais caro para a empresa. Porque lá, ela, apesar de ter que treinar a mão de obra seria mais barata. Isso é uma leitura macroambiental. A empresa olha para o macroambiente e fala, aonde eu posso ter mais benefício? E ela optou por montar uma empresa longe dos padrões, vamos dizer assim, do desenvolvimento, que são, aqui a nossa região é a região talvez que mais tenha indústrias, né, empresas do ramo automobilístico, né? E de repente essa fábrica saiu daqui para ir para lá. Isso é leitura macroambiental, tá? A empresa olha para o cenário maior, analisa e faz as suas decisões, tá bem? Fatores políticos legais, estabilidade política, clima ideológico, políticas econômicas, legislação laboral é de funcionário, tá? Então, assim, o Brasil está num processo de transição dessa legislação. Na Europa, a legislação trabalhista, né, vamos dizer assim, já é muito mais flexível, e isso, o Brasil está tentando flexibilizar a sua legislação, torná-la mais simples e menos onerosa para as empresas, justamente para tentar atrair mais empresas internacionais. Porque vir para o Brasil hoje, se instalar no Brasil aqui, implica pagar muito imposto, tá? Não só para os recursos do funcionário, mas para o governo. Então, isso são fatores políticos legais, por exemplo, são fatores macroambientais. Então, quando a gente vai lá ver o Paulo Guedes, e ver não sei quem, e ver Donald Trump, né? Eles estão determinando um macroambiente que vai afetar a dinâmica das empresas, das organizações. Todas elas, tá, gente? Todas elas. Aqui, eu não tirei, isso aqui era um slide que eu usei o ano passado, mas eu preferi, não tirei ele, deixei ele aqui, mas preferi trazer essa análise aqui do Covid e das interferências que o Covid trouxe para as influências que esse elemento macroambiental trouxe para o ambiente das empresas, tá bom? Eu trouxe um vídeo também, mas eu acho que eu vou esperar dar essa caída, aí a gente volta, assiste o vídeo, faz uma análise dele, e aí a gente já entra na reta final da nossa aula, tá, gente? Porque acho que já estamos acabando esse segundo momento já. Talvez daqui uns 2 minutinhos já caia, tá bom? Eu não vou pôr o vídeo agora, senão vai cair o vídeo no meio, tá bom? Falta 1 minutinho só, professora, para cair. Uhum. Então, o que eu coloquei? Peguei um modelo de negócio, tipo uma imagem aqui, que remetesse a uma organização, e o vírus, né? O que esse vírus fez? Ele revolucionou o mundo. Ele é algo que está no macroambiente, né? Está
nessa leitura aqui, vamos dizer aqui, tem a ver com a questão, acho que econômica, principalmente, tá? E tem a ver com a questão sanitária, né, da saúde, tá? Que tem a ver com a cultura de cada país. E aí